A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho de mitos e verdades na odontologia, aqui na companhia do André Reis. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse programa que está ajudando com as dúvidas de muitas pessoas. Obrigado, Luciano. Bom, eu acredito que é rotina no consultório as pessoas chegarem lá, tirarem dúvidas e muitas vezes falando de coisas que são míticas aí na questão odontológica. É muito comum. A internet ela traz muitas coisas para a gente, né, que são boas, mas traz algumas coisas que deixam essas dúvidas, que em alguns casos chega a ser prejudicial à saúde, né? Então é muito importante a gente esclarecer com um profissional da área, especialista, para que a gente não siga nenhuma tendência que possa prejudicar a nossa saúde bucal. Perfeito. Então vamos a essas perguntas aí, checar o que é mito e o que é verdade. Dentes tortos são apenas um problema estético ou existe impacto na mastigação, respiração ou fala? Os dentes tortos, eles comprometem sim a estética e é a causa que o paciente, a maioria das vezes, nos procuram, mas eles são extremamente prejudiciais, Luciano. Para a mastigação, a gente tritura pior os alimentos, né? A gente não vai ter uma boa mastigação, a gente vai sobrecarregar o nosso sistema digestivo e os dentes tortos podem causar desvios na mordida, sobrecarregando as articulações, gerando dores, problemas de desgastes. Atrapalha também a fala, a gente pode ter uma mordida aberta, onde a língua não se posiciona da maneira correta e isso vai mudar a forma de falar e a forma também de deglutir. E também pode prejudicar a parte respiratória. Então, são vários problemas que os dentes tortos podem causar. Próxima participação dos espectadores, vamos a mais uma pergunta aqui para o Dr. André. Tenho 30 anos e o dente do siso está apontando na gengiva e doendo bastante. É recomendado tirar? É perigoso isso? Bom, o dente do siso é comum ele aparecer por volta ali dos 17, 18 anos, mas ele pode apontar em qualquer época, né? Como o da nossa amiga com 30 anos. Uhum. Provavelmente essa dor ela está relacionada à inflamação da gengiva que dá em volta desse dente. Pode ser vários fatores. Esse dente pode ter irrompido, nascido parcialmente, e aí ele não tem espaço e não consegue terminar a sua erupção, e aí o que acontece? Começa a acumular alimento entre o dente e a gengiva. Isso vai gerando uma inflamação que às vezes vem e passa, e cada vez essa inflamação é pior. Então, assim, provavelmente é um dente que não tem espaço para ele e que pode ser sim necessário a remoção. Importante ressaltar, não são todos os sisos que necessitam extração. A grande questão é que hoje em dia a gente vê que mais frequentemente não tem espaço para esses dentes. Então é preciso fazer a remoção. Eu aconselho que procure um profissional, um especialista, para que faça uma avaliação, ele vai fazer um raio-x e com isso ele vai identificar, mas se tem dor, tem inflamação, é muito importante que você procure os cuidados específicos com um especialista. Vamos a mais uma participação. Próxima pergunta. É verdade que bebidas alcoólicas e frutas ácidas, não é, tiram manchas e o esmalte do dente? Então, o ácido ele vai prejudicar em um consumo elevado. Vou falar de uma maneira assim, como se ele deixasse o esmalte mais fraco. E aí você pode prejudicar os seus dentes, pode desmineralizar e com isso vai favorecer a ter cáries, problemas nos dentes. Então tem que ter muito cuidado. Agora, tirar a mancha, se você está tirando mancha com algum produto, provavelmente porque ele é um pouco abrasivo. E isso também vai causar danos para os seus dentes, né? Então, às vezes, algumas receitas caseiras, para tirar a mancha. Muito cuidado, porque o ácido vai danificar o esmalte e o produto abrasivo também, muita gente mistura bicarbonato, alguma coisa no creme dental às vezes,
que vai como se fosse lixar o seu dente. Você também está desgastando o esmalte, que é a proteção do dente. Então, assim, não é o melhor caminho para isso. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Escovar os dentes com força deixa os dentes mais limpos? Mito ou verdade? E qual o jeito certo de escovar? Luciano, ótima pergunta, porque a escovação, o que a gente mais vê, as pessoas achando que é a força mecânica que vai fazer com que a gente limpe os dentes. Na verdade, é importante ter uma boa técnica e tire a força da escova. Inclusive, eu aconselho escovas extra macias ou macias, mas pacientes que já apresentam algum problema na gengiva, escovas extras macias. E a técnica, existem várias, a gente pode fazer escovação com movimentos circulares. O ideal é que a gente não segure a escova com a mão fechada, porque aí a gente consegue pôr uma força maior. Eu sempre falo, segura a escova com 2, 3 dedos aqui, é mais fácil, e aí você faz essa escovação de maneira precisa, fazendo movimentos circulares, ou movimentos de vai e vem, ou de cima para baixo, mas nunca com força. Tire a força da escovação, porque você vai prejudicar os seus dentes, você pode desgastar os seus dentes e, pior, agredir a gengiva. Aí você agredindo a gengiva vai gerar retrações, as suas raízes vão ficar expostas, raízes ficando expostas, você vai começar a ter sensibilidade, dor. Então, muito suavidade na hora de escovar os dentes. Muito bom. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. É verdade que chiclete sem açúcar ajuda a limpar os dentes? Olha, não é o melhor caminho, né? O que acontece? A gente pode até refletir sobre isso no sentido que mascar chiclete, Luciano, sem açúcar, né? Com açúcar, evite porque vai favorecer as caries. Mas vamos pensar na pergunta do sem açúcar. Você vai aumentar a salivação, o que, por um ponto, vai ajudar na limpeza, na remoção de alimentos. Isso vem a ser verdade. Mas o mastigar vai trazer problemas para os músculos, para a articulação, e você tem que ter muita certeza que aquele chiclete não tem açúcar. E a limpeza vai ser somente por causa do aumento da salivação. Quem limpa mesmo efetivamente os dentes é uma ótima escovação e o uso do fio dental é muito importante. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos à próxima pergunta. Enxaguante bucal substitui escovação? Qual a melhor forma de usá-lo? Legal. Bom, primeiro ponto, não substitui. A escovação, ela é fundamental, ela tem que ser efetiva, escovar todos os dentes, para depois você fazer o uso do enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele é um bactericida, ele tem a clorexidina, vai combater bactérias, mas ele não pode ser usado de uso contínuo e excessivo, porque a gente vai mudar a flora bacteriana, isso também não é legal, a gente causa um desequilíbrio. Além disso, a gente pode causar um despapilamento, que seria isso, as papilas que a gente tem na língua, ela é importante para a gente sentir gosto. E aí, causando o despapilamento, nós vamos reduzir a sensibilidade gustativa, então isso também é um problema. O excesso de enxaguante bucal também pode causar manchas nos dentes. Então, ele não substitui e ele não pode fazer o uso contínuo. Outra coisa, o enxaguante bucal, a gente tem o costume de encher aquela tampinha e fazer o bochecho. Você está desperdiçando o produto e não está usando ele da maneira correta. O ideal é uma colher pequena, uma colher de sobremesa, e fazer o bochecho de 1 a 2 minutos. Não adianta nada a gente passar ele na boca e cuspir, porque aí nós também não vamos ter o efeito bactericida dele. E então, use pouca quantidade, segure uns 2 minutos, mas é importante que você faça primeiro a escovação, use o fio dental e aí depois você faça o uso do enxaguante bucal. Outra coisa, Luciano, estendendo um pouquinho, nós temos diferentes tipos de enxaguante bucal. Nós temos concentrações diferentes. Então, é muito importante que o cirurgião dentista te oriente qual o melhor, o mais indicado para o seu caso. Perfeito. E como você coloca, né? Olha, tira a sensibilidade das papilas gustativas. Logo, por exemplo, o açúcar, o sujeito perdeu a sensibilidade, a chance de consumir mais aumenta. Com certeza. E aí a gente vai aumentando os problemas. Então, Perfeito. Tudo é bom, mas tem a recomendação de uso, né? Tem que ter uma prescrição exata para cada caso. Muito bom. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Quanto mais vezes escovar os dentes por dia, melhor? Sim. Escovar os dentes da maneira adequada nunca vai fazer mal. A gente precisa ter uma escovação
suave, como a gente já disse, de preferência escovas macias ou ultra macias. O paciente às vezes tem a sensibilidade que fala assim, ultra macia parece que não limpa. Limpa muito bem, então não tem problema nenhum. Sempre que vocês ingerir, se alimentar e escovar, não vai desgastar o esmalte, não tem problema nenhum, desde que você faça isso da maneira correta. Mas, em tese, o correto seria isso, né? Consumiu o alimento, fez a escovação. Com certeza. A gente pode aguardar até uns minutinhos depois da alimentação, mas tomou café da manhã, faz a higienização. Até é ideal que você acorde, faça a escovação, vai tirar, se você tiver um problema, por exemplo, como refluxo, isso vai reduzir a acidez do meio bucal, que também é prejudicial para o esmalte. Então, acordou, escovou, pode tomar café da manhã e escovar. Às vezes no trabalho está corrido, não deu tempo ali numa bolachinha que você acabou comendo no meio da manhã, mas almoçou, faz aquela escovação com fio dental, no meio da tarde, um café da tarde, faz a escovação e antes de dormir. A escovação noturna, ela é fundamental. Todas são, mas a da noite ela tem que ser especial. Por quê? À noite a gente relaxa, a gente não tem o movimento mais da língua, a gente não está falando e a salivação nossa também reduz. E aí favorece para a proliferação das bactérias. Então, essa escovação antes de dormir, às vezes a gente dá aquela cochilada e esquece. Não pode dormir sem escovar de maneira alguma. Vamos a mais uma pergunta. Dente de leite não precisa de tanto cuidado, já que vai cair? Não, isso é um mito, né? O dente de leite ele é fundamental para manter os espaços, né? Para gerar os espaços para a troca dos dentes permanentes. Ele é importante para a mastigação, afinal, enquanto a gente não tem um permanente, ele é o responsável pela trituração, pelo corte dos alimentos, né? Para que a gente tenha uma boa mastigação, uma boa digestão. E na fala ele vai influenciar como se fossem os dentes permanentes. É o dente da fase da criança, do adolescente, do desenvolvimento. Então, cuidar dos dentes de leite é tão importante quanto cuidar dos permanentes. Mesmo que ao longo da vida eles vão esfoliar, eles vão cair, mas nós não podemos deixar de cuidar dele. É muito importante. Inclusive, Luciano, eles nos dizem muito como serão as próximas dentições. Porque, na verdade, ele é um guia. O correto é que ele caia quando o outro estiver pronto para ocupar o lugar. Exatamente. Ele vai cair. Quem vai promover a esfoliação, a gente no nosso meio chama de esfoliação, a queda desse dente, é o dente permanente. Ele vem reabsorvendo a raiz desse dente de leite no tempo exato. E quando ele já está para apontar, esse dente de leite já perdeu sua raiz. E quem tira ele do lugar é o dente permanente. Salvo algumas situações que os dentes estão sem espaço, e por isso que a gente fala, já falou bastante nos programas anteriores, de intervir, de cuidar dos dentes de leite, do posicionamento, para que o dente permanente tenha o seu lugar mantido e possa entrar em posição perfeita. Perfeito. Então, por isso, o cuidado, né, porque aí você está com a guia da próxima, né, dentição aí, se você perde esse dente antes da hora, vai causar problema. Em algumas situações, pode ter uma cárie muito agressiva, que não foi possível fazer o tratamento do canal desse dente de leite, e por algum motivo ele pode ter fraturado também. A gente precisa, inclusive, procurar um especialista, um ortodontista, para que seja feito um mantenedor de espaço. Porque a partir do momento que a gente perde um dente precocemente, que ele não esfoliou, que ele não caiu no momento mais adequado para essa troca, o que acontece? Aquele engrenamento, a nossa oclusão, ela tem uma chave de oclusão perfeita. E aí os dentes começam a movimentar. Se cai antes da hora, os dentes vizinhos começam a entender que aquele espaço tem que ser fechado, eles começam a inclinar, a ocupar o espaço do dente permanente. E o que vai acontecer? Esse dente permanente não vai conseguir nascer. Ou ele vai desviar, ou vai ficar retido dentro do osso. Só piora no futuro para a troca dos permanentes. Então, cuidem muito bem dos dentes descidos das nossas crianças. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. É verdade que refrigerante derrete o esmalte dos dentes? E o café mancha? É o que acontece com o refrigerante. O refrigerante ele é ácido e o açúcar também libera subprodutos ácidos. E o ácido, ele vai sim danificar o esmalte. É como se ele amolecesse um pouco esse esmalte e a gente fala que vai desmineralizar, a gente vai perder a dureza um pouco esse esmalte. Perdendo a dureza, ele vai estar mais sujeito a fratura, a cáries
E aí, com cárie, ele vai poder ter um problema de canal, esse problema de canal vai evoluir, então é muito prejudicial. Já o café, sim, como todo alimento que vai corar, tem um corante ou pode pigmentar os nossos dentes. E com isso vai causando um escurecimento, né? É possível, com um clareamento dental, por exemplo, a gente fazer o clareamento, desentupir o poro dos dentes, que são os canalículos dentinários, mas o café, ele tem sim, assim como o vinho, o café, refrigerantes que têm corantes, vai gerar pode manchar o esmalte. Perfeito. Próxima pergunta, vamos à participação de mais um espectador. É necessário escovar os dentes toda vez após comer? Essa a gente falou aí, né? Sempre. Sempre. É fundamental, não podemos deixar de fazer a escovação imediatamente, a alimentação. Imediatamente, é bom a gente pontuar isso, Luciana, esse imediatamente. Principalmente se a gente ingerir alimentos ácidos, frutas, cítricas, refrigerante. É bom a gente esperar, às vezes, uns 5, 10 minutinhos para a gente fazer a escovação, sabia disso? A gente não precisa comer e dentro do próximo minuto escovar. Alguns estudos já mostram que é importante a gente dar esses 5, 10 minutos, porque às vezes o esmalte pode inclusive ter sido agredido por esse ácido, pelo cítrico, e aí a gente na escovação aí pode causar algum problema. Então, mas todas as refeições a gente precisa higienizar, fazer a escovação correta, o uso do fio dental sempre que possível. É porque a gente está com esse cítrico na boca, com a escova tritando, é como se tivesse o que a gente falou daqueles produtos abrasivos. Exatamente. A abrasividade do que você consumiu. Aí você pode danificar. É mínimo, mas se a gente vai repetindo isso com uma frequência ao longo da vida, a gente vai podendo desgastar um pouquinho o esmalte. Perfeito. Por isso também um dos hábitos que muitas vezes as pessoas não têm é bochechar com água antes da escovação. Né? Ajuda. A gente pode fazer esse bochecho porque já limpa, diminui a acidez e aí depois a gente faz a escovação. Isso também ajuda, você tira o resto de alimento macro, vamos dizer assim, e facilita até para a higienização. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos lá. Grávidas não podem ir ao dentista? Quais os cuidados devem ser tomados durante a gestação? Não, isso é um mito. A grávida ela precisa ir regularmente ao dentista. Afinal, na gravidez, nós temos os hormônios alterados e os hormônios gengivais vão causar uma alteração muito grande, podendo ter inflamações na gengiva com mais facilidade. Inclusive, existe uma inflamação da gengiva que chama periodontite gravídica, que acontece muito nesse período pela alteração dos hormônios. Nessa fase de gravidez, é mais comum os tratamentos do quarto, quinto e sexto mês, no segundo trimestre, né, vamos dizer assim. No primeiro trimestre a gente evita fazer algum procedimento mais invasivo. Agora, no quarto, quinto e sexto não teríamos problema. Inclusive, quando necessário fazer o raio-x, é possível a gente fazer o raio-x, claro que nós temos toda a proteção para o bebê, para a mãe, mas é fundamental que as grávidas procurem sempre o dentista durante todo o período de gravidez. Perfeito. Mais uma pergunta de espectadores, vamos lá. Mau hálito está sempre relacionado com problemas nos dentes ou pode ter outras causas? Pode ter outras causas. A gente pode ter um refluxo, um problema estomacal. Nós podemos estar tendo um problema também no fluxo de saliva, que a gente precisa cuidar, avaliar a hidratação, ou que pode estar reduzindo essa salivação, a gente fica com a boca seca, e com isso vai favorecer, mas também nós temos ligações aos dentes e às gengivas. A gente pode, cáries são responsáveis pelo mau hálito também, inflamações de gengiva, por acúmulo de tártaro, por placa, vai gerar uma inflamação, essa inflamação vai gerar pus, e esse pus dá um odor bem forte. Então, além dos problemas dentários que existem, nós sim podemos ter outros problemas sistêmicos que podem afetar o mau hálito. Resolveu a saúde bucal, viu que não é isso, aí se aprofunda na questão médica, normalmente estomacal, gástrica, etc. O otorrino, tem várias especialidades que a gente pode indicar e aí a gente vai buscando, acaba solucionando esse problema. Mais uma participação. Quem tem dentes brancos está com a saúde bucal em dia? Nós não podemos afirmar só pela cor do dente, né, Luciana? Afinal,
quem tem os dentes num tom mais amarelado é a matriz dentária daquele paciente. Isso não quer dizer que ele tem um problema dentário, que ele vai ter uma cárie. E os dentes brancos, eles podem esconder problemas também. Você pode estar com um dente super claro, mas você pode ter uma cárie oculta, você pode estar com uma cárie nas proximais, você pode ter uma inflamação de gengiva. Então, só por ser branco o dente, nós não podemos garantir a saúde bucal. Mais uma participação, vamos a ela. Usar fio dental pode machucar a gengiva e, se sangrar, é melhor parar de usar? Não, muito pelo contrário. E essa pergunta ela é rotineira. Os pacientes, a gente pergunta se está usando fio dental, fala assim, eu parei porque estava me machucando. Só que o que acontece? Quando você passa o fio dental e sangra a sua gengiva, é um sinal de inflamação, quer dizer que ali tem um processo de inflamação. É como, eu gosto de dar um exemplo, você já teve um espinho que entrou na tua mão, quando você remove o espinho, sangra. Você tinha um alimento ali agredindo a sua gengiva, gerando uma inflamação. Você retirou. E você passa o fio dental, quando você tira, vai sangrar. Então a gente sempre fala assim, passou o fio dental, claro que você tem que passar com delicadeza, suavemente, mas passou o fio dental, sangrou, reforce a escovação, reforce o uso. Aí que você tem que passar mais ainda do fio dental. Aí você pode associar um enxaguante bucal nessa situação, porque a clorexidina vai nos ajudar no controle bacteriano, e procurar um dentista, porque ali pode estar acontecendo, além de uma inflamação na gengiva, pode ser uma cárie na proximal dos dentes. Essa cárie é um buraco no dente, imagina. E aí o alimento entra, fica difícil a remoção. Então, isso vai agredindo a gengiva, vai gerando inflamação. Então, às vezes você passa o fio dental, tira o alimento, mas ele entra com muita facilidade. Então, tem sangramento gengival, procure um cirurgião dentista, mas não deixe de passar o fio dental. Na verdade, o fio dental que vai ajudar você a curar a sua gengiva. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. Açúcar é o maior vilão para os dentes? Existem outros alimentos perigosos e quantos são perigosos? O açúcar é sim o maior vilão. Ele é uma grande fonte de vitamina para as bactérias, né? Elas se alimentam desse açúcar e essas bactérias que vão causar tantas inflamações gengivais quanto as cáries, né? Então o açúcar é sim o principal vilão. O problema não é comer o açúcar, o problema é a frequência. A gente ingerir açúcar em todas as refeições, todo dia. Então esse é o maior perigo. E claro, a gente tem outros alimentos que depois o subproduto também vai virar um açúcar, né? Então, vários outros alimentos, como geral, carboidratos que a gente ingerir, pode virar um açúcar que vai também favorecer, alimentar essas bactérias que vão provocar as cáries. E como nós dissemos, também os alimentos ácidos tem que se tomar um cuidado aí, em função de abrasividade. Isso, o ácido ele prejudica muito o esmalte, e vai desmineralizar, vai agredir muito esse esmalte, vai enfraquecer, também deve ser muito controlado. Vamos à última pergunta de hoje, próxima questão. É verdade que o clareamento enfraquece os dentes? E dizem que dói para fazer também, né? Fica mais sensível pós-clareamento? Primeira coisa, o clareamento ele não prejudica os dentes, ele não vai prejudicar em nada o esmalte, ele não causa desgaste no esmalte. O que vem ser um clareamento? Primeiro ponto, clareamento não é tudo igual. A gente tem técnicas de clareamento diferentes, tanto que você faz no consultório, quanto que você pode fazer a aplicação em casa. E os produtos de clareamento também são diferentes. Eles têm porcentagens diferentes, eles têm fórmulas diferentes. Então, é muito importante um especialista avaliar qual o melhor produto para o seu caso. Isso vai fazer reduzir a sensação de dor no momento de fazer o clareamento. Então, se você está usando um produto que não é adequado para você, isso vai te trazer mais sensibilidade, mais uma sensação dolorosa. O profissional, especialista, principalmente o especialista em estética, ele conhece bem os produtos, ele vai saber fazer a melhor indicação. Porque, às vezes, o paciente ele tem uma retração que talvez o melhor para ele é fazer um clareamento em consultório, no qual a gente consegue usar barreiras que vai favorecer a proteger essa raiz, que é onde dá mais sensibilidade. Existem também os tratamentos com laser. A gente consegue imediatamente após o clareamento fazer a aplicação do laser,
trazendo assim um conforto para o paciente, mas ele não desmineraliza. O que ele vai fazer? Esse gel, ele vai limpar os poros dos dentes. Vou falar o poro porque a gente vai entender com mais facilidade. O dente, ele possui canalículos, é como se fossem microtubos que vêm da superfície e vai lá no meio do dente onde a gente tem o nervo, que a gente chama de polpa. E aí o que acontece? Esse tubo, ele vai tampando, a gente ingere um alimento, um corante, ele vai impregnando nesses tubos. E aí vai mudando a matriz, a cor do dente, onde vai escurecendo. O clareamento é como se ele viesse limpando esses tubos. Vai desentupir. Vai desentupir e a gente volta à cor original, assim, que deveria ser mais claro do dente. Até 3 tons a gente consegue com facilidade mudar do paciente, a gente registra, né? E o desobstruir esse canalículo a gente deixa exposto. É onde pode trazer sensibilidade. Mas a gente tem produtos específicos que ajudam muito a reduzir essa sensibilidade, essa sensação dolorosa no clareamento. E por isso também que pós-clareamento não se recomendam alguns alimentos, porque já que esse tubo está livre e desimpedido, se você comer e consumir alimentos com corante, você vai perder o trabalho. Isso, você vai ter o resultado por menos tempo, né, Luciano? A gente não precisa deixar de ingerir. Isso a gente já vários estudos mostram isso pra gente, que inclusive durante o clareamento, muita gente fala assim, eu não consigo ficar sem o café. Dá para tomar, só que a gente às vezes vai ter um resultado, pode influenciar o resultado, mas principalmente no tempo. Aquele clareamento que talvez duraria ali 2 anos, 3 anos, o paciente que fala, eu tomo muito café, eu tomo muito alimento com corante, ele vai ter que, talvez anualmente, ter que reforçar, mas aí ele não precisa fazer todo o processo. É possível a gente só reforçar o clareamento anualmente, 1 ano e meio, e aí volta o tom, tudo fica regularizado. Doutor, gratidão sempre pela participação conosco. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. Maravilha. E no próximo programa continuamos com esse tema, não é? Desmistificando aí mais alguns mitos. Isso. Você que tem alguma dúvida, que tem uma prática que é um pouco incomum, manda pra gente, a gente vai responder para você todas as suas dúvidas sobre mitos e verdades sobre odontologia. Perfeito. Bom, e nós vamos ficando por aqui com mais uma edição de Pergunte ao Doutor. A seguir, Pergunte ao Doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais.